Agora eu quero voltar a falar com a Jana de outro tema. O ministro Flávio Dino concedeu 5 dias para que a ministra da Gestão, Esther Dweck, explique como será feita a liberação dos documentos sobre emendas parlamentares. A Advocacia Geral da União já havia autorizado o acesso às informações inicialmente restritas, segundo o Ministério, por questões de proteção de dados pessoais. Mais uma, hein, Janaína? Conta aí. Exatamente. E aí o ministro deu esse prazo até o início da semana que vem para que seja feito um detalhamento do cronograma e de como todos esses documentos vão ser liberados, porque é um volume muito grande de documentos. São 16 milhões de documentos que estão relacionados a verbas públicas, inclusive a emendas parlamentares. Então, o ministro deu esse prazo de 5 dias, porque na semana passada, na verdade, o ministro já havia pedido aí que o Ministério liberasse esses documentos em 15 dias, mas no desenrolar aí da urgência de se fazer uma relatoria em cima da questão das emendas parlamentares, de pente fino, que tem sido feito pela Controladoria Geral da União. Então, o ministro reforçou aí agora 5 dias, do prazo até 5 dias ali, um prazo final para que todos esses documentos sejam liberados pelo Ministério da ministra Esther Dweck. Quando foi em março, na verdade, desse ano, o Ministério chegou até a publicar uma nota conjunta dizendo ali que iria liberar esses documentos na época, mas que justificando que eles haviam sido ficaram restritos por conta aí da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, para não implicar aí na legislação. E aí acabou restringindo esses dados, porque esses documentos a priori estavam públicos, né? Eles devem constar ali no site transfere.gov, que é um site ali onde são feitos os repasses dos recursos públicos, né? Então, é um site onde toda a gestão do orçamento deve estar ali disponível, e aí o ministro Flávio Dino, então, ele precisa que esses documentos, já que nesses documentos constam notas, constam vários itens sobre obras e projetos aí que receberam recursos de emendas parlamentares, ele precisa que isso esteja público para que sejam feitos todos os relatórios. Então, deu aí esse prazo final de 5 dias para que 16 milhões de documentos, pelo menos um cronograma para quando todos esses documentos vão estar disponíveis novamente. Vamos. Valeu, Janaína Camelo. Ô, Zé Maria Trindade, por que havia restrição nesses documentos? O Ministério diz que é por proteção de dados, mas quando falamos de emendas parlamentares, há necessidade de proteção de dados? Não, isso é uma inversão de valores. As emendas parlamentares são consideradas conceitualmente pelos parlamentares como um anexo ou continuidade dos próprios orçamentos, seus orçamentos pessoais, da sua carteira, do seu contra-cheque. É por isso que alguns deputados me dizem lá, vou falar o nome dele, ele não pediu off, né? O Idon Rocha, do Maranhão, do MDB do Maranhão. Ele é adversário do Flávio Dino lá no Maranhão, do grupo do ex-presidente Sarney. E ele me dizendo que é uma vergonha, que é um absurdo do jeito que as emendas estão sendo tratadas. Aí ele fala que existem hoje no Congresso Nacional deputados administradores de emendas que não estão nem aí para esse negócio de votar, de discurso, de apresentar projeto, nem nada. E ele me fez as contas lá, direitinho, né? O que gasta em campanha, o dinheiro que administra, sobra muito dinheiro para o parlamentar, mesmo gastando muito na campanha eleitoral. Então, é um absurdo que está acontecendo em emendas. Flávio Dino é apoiado pelos homens de bem que estão no Congresso Nacional, né? Não pode ser desse jeito como embora seja legal, né? E é mau uso das emendas. Agora, colocar do orçamento secreto, colocar de maneira difícil até de você pesquisar, isso tudo é contra a lei da transparência. Não há nada melhor, mais detergente do que o sol. O sol mostra tudo, é detergente e mostra a verdade. Que essas emendas, fiquei pensando com o que mencionou o Zé Maria. Imagina se você manda, e tem um monte de ONGs que são bem suspeitas, inclusive com participantes que já estiveram julgados, sentenciados no passado, mas eles voltam na cena do crime. E essas ONGs são muitas vezes utilizadas pelo parlamentar para guardar dinheiro para uma campanha futura. Então você tem o fundo partidário, o fundo eleitoral,
o fundo de cada um que fez um fundo mandando dinheiro bem no âmbito profundo para uma ONG para guardar dinheiro. Pô, quem quiser entrar não vai conseguir. Tem um monte de dinheiro aí de parlamentar que pode ser utilizado no dia de amanhã para uma campanha política ou para guardar dinheiro ilícito. Isso está errado. Então, está certo o ministro em buscar essa transparência, está errado o Ministério não apenas não dar essa informação de emendas, senão, de novo, 16 milhões de documentos em sigilo. Gente, um pouco muito, né? Acho que eram 60 bilhões que não tínhamos como saber. Não temos possibilidade de transparência em viagens que fazem algumas das autoridades do Poder Executivo, ou algumas pessoas próximas do Poder Executivo que não são autoridades. Não temos também informação sobre gasto corporativo do cartão de crédito do presidente. Inclusive, tem um monte de coisas, fui buscando. São peculiaridades, se chama. O gasto é peculiaridades. Ah, imagino. Por que peculiaridade? Eu entender o que é peculiaridade para mim pode não ser para você e vice-versa, né? Muitos dinheiro. Só no mês de janeiro, só no mês de janeiro de 2025 tem um gasto corporativo do cartão do presidente, 164 mil reais. Para que foi utilizado? Peculiaridades. Então, aonde não sabe o que colocar, manda peculiaridades. Isso não pode ser, não é transparência. Além do mais, de novo, eu acho que deveria ter uma lei eleitoral que colocasse promessa de campanha. Se não cumpre, tem que ter, não sei, responsabilidade eleitoral, não é fiscal, eleitoral. O presidente atual falou na campanha que ia derogar todos os sigilos do presidente Bolsonaro e que no governo dele não teria sigilo. E agora tem mais sigilo do que antes. 16 milhões de documentos, 60 bilhões de reais que a gente não sabe o que está acontecendo. Rapidinho, Gani. Olha só, Evandro, é engraçado esse peculiaridades que lembra outros, né? Sabe quando você vai fazer aquele cadastro? Outros. No aplicativo do banco também, ele coloca alimentação, não sei o quê, outros. Aí você soca tudo lá. Qualquer coisa, né? Outros. É mais ou menos isso. Agora, o ministro Flávio Dino, evidentemente que ele está certo nessa questão, tem que ter transparência em todas as contas públicas. Isso é um princípio da contabilidade pública. Até porque o dinheiro é nosso. Então, transparência nas contas do Executivo, do Poder Judiciário e, claro, do parlamento, das emendas parlamentares. Isso é um suco de Brasil, viu, Evandro? Porque olha que engraçado, ele está pedindo a transparência no ministério, que é governo, certo? E que quem compõe esse ministério é o PSD, que também é governo, mas também é oposição, e que aí também tem interesse na falta de transparência das emendas parlamentares. É um suco de Brasil esse caso. 30 segundos para você, Piperno. Não, eu acho que qualquer coisa que não tenha transparência acaba cheirando mal. Eu, inclusive, em relação a esses 16 milhões de documentos, eu gostaria de saber qual foi a autoridade do governo, a mando de quem e por que fez isso. É claro que isso tem que ser dito claramente, porque, inclusive, há um projeto que da AGU, enfim, do próprio governo, que está lá no Congresso para acabar com o sigilo. Exato. Ora, como é que isso vai na contramão? Então, quem foi que mandou? Mas precisa de uma lei para que o próprio governo não mande para o sigilo? O sigilo? Todos os governos. Mas começar para dar um exemplo. Não. Então, o projeto é para que todos os governos tenham isso como lei, como regra. Ou seja, não daria mais a possibilidade de nenhum governo fazer isso.